Sejam todos bem-vindos ao Mais 88 Cast, o primeiro podcast sobre a história dos homens e mulheres que empreendem no Cariri. Para o nosso primeiro episódio, convidamos o professor Jaime Romero, a quem eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite e gentilmente está aqui hoje com a gente para contar um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Parece que ainda não ligaram o nome à pessoa. O professor Jaime Romero é empresário, professor, diretor-presidente do Grupo Educacional Leão Sampaio e reitor do Centro Universitário do Vale do Salgado e Centro Universitário Doutor Leão Sampaio. Este último eleito entre os 25 melhores centros universitários do Brasil. Seja bem-vindo, professor Jaime. Muito obrigado pelo convite, em especial do Mais 88 Cast. É um prazer estar aqui e poder bater um papo, sobre as questões do empreendedorismo. E se um pouco da minha história, puder exemplificar e servir de inspiração para alguém, a gente, fica muito feliz. Também aqui com a gente, para contribuir com esse debate, está meu amigo Douglas Feitosa, ele que é coordenador do CDL Jovem, Top 10 Mentores Brasil 2020 pela AB Startup e uma das pessoas mais apaixonadas por empreendedorismo que eu conheço. Sejam bem-vindos ao Mais 88 Cast, Douglas, e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, tá? Nessa mesa discutindo empreendedorismo, inovação e educação. É isso que a gente precisa para fomentar boas práticas aqui na região do Cariri. E vamos nessa, né? Vamos lá. Vamos começar, professor Jaime, porque eu tenho certeza que está todo mundo curioso aí pela quantidade de mensagens que eu recebi desde que anunciei que o senhor era o nosso primeiro convidado. Eu estou imaginando como as pessoas estão interessadas em conhecer um pouco da sua história. Por isso que eu queria começar bem do início mesmo, pedindo para o senhor falar um pouco das suas origens e como elas influenciaram ou contribuíram para criar as bases para essa sua trajetória. Então, eu venho de uma família humilde lá de São Paulo, capital. Meu pai é encanador ou bombeiro, que se chama aqui no Ceará, acho, E a minha mãe é do lar, E a gente, meu ensino médio já foi um ensino técnico, para que eu tivesse uma profissão e eu já pudesse trabalhar para poder fazer a faculdade. Eu acho que essa é uma realidade de muitos brasileiros. Hoje você tem 25% só das vagas do ensino superior no setor público. Então o setor privado de 75% a 80% das vagas. E é onde a classe C, D precisa se encaixar. Então era o meu caso. Aí eu fiz a universidade, na Unesp, Universidade de São Paulo. Me formei na área de processos de produção. Eu já trabalhava, porque eu era técnico em mecânica, trabalhava na Arno, eletrodomésticos. E, assim, gostei muito do meu início de carreira, porque a Arno contrata uma quantidade de jovens em várias especialidades e faz um plano para 4 ou 5 anos de formação. E ela diz, em 5 anos, X% desses serão supervisores. Os de engenharia serão gerentes. Os outros de pós-graduação serão diretores. Então você monta um plano estratégico para ter os seus gestores, mas formados na sua casa, sem os vícios de fora. Alguém que é apaixonado, que ajudou a construir a empresa. Então eu participei desse plano, na Arno. Trabalhei lá 4 anos e meio. Depois eu saí por uma empresa nacional de artefatos de inox, lá na Grande São Paulo, na cidade de Osasco, na Meridional. E de lá eu fui para a Singer, em Campinas, que eu queria trabalhar numa multinacional para ter essa visão de exportações em larga escala, uma empresa maior. A unidade que eu trabalhava da Singer tinha 6.500 funcionários, era bem grande e ficava numa posição privilegiada de Campinas, que é uma das cidades, é o segundo grande polo do estado de São Paulo, que é o estado mais rico, do nosso país. Então, em termos geográficos, até 98 eu tive em São Paulo, e em 98 eu me transferi para o Ceará, uma história até bacana de se contar, que foi a minha vinda para cuidar da unidade da Singer em Juazeiro do Norte. Vocês já me dizem que sorte, você está preparado quando as oportunidades surgem. E pelo que o senhor falou, a sua qualificação acadêmica possibilitou uma ascensão profissional mais rápida. O quanto o senhor considera importante essa... Então, a boa formação que eu tive na primeira empresa que eu trabalhei ajudou muito, porque eles me deram a base
dos conceitos de gestão, dos processos todos de elétrica, de hidráulica, de segurança, de incêndio. A gente tem uma visão global. Então, para qualquer empresa que eu fosse, de qualquer segmento, eu já teria uma base para administrar e para montar a estratégia daquela empresa. Então, essa experiência do primeiro emprego, a formação superior. Eu fiz uma universidade, um curso, que você tinha que fazer o projeto, o professor te dava uma peça, e você tinha que fazer o projeto do dispositivo e da máquina para produzi-la, uma peça, 100 peças ou 100 mil peças, cada um é um processo. Tá? E aí você tem que projetar, desenhar a ferramenta, construir e depois vai produzir as peças para terceiros, e aí a faculdade recebia um dinheiro disso, que é o que bancava todo esse processo. Então, aprender fazendo, isso foi importante, isso norteou muito do projeto da Leão Sampaio, que a gente vai falar um pouquinho, né? Um pouquinho para frente. Pronto, o professor entra justamente em um ponto que você vem do conhecimento técnico, vem do aprendizado técnico, que ele tem um foco muito grande no mercado. E como é que o professor vê justamente essa interação hoje da academia, principalmente da graduação, com o mercado, essa preparação, porque muitas vezes a gente é pautado em algumas teorias, né? E quando a gente chega no mercado é outra realidade. Como essa conexão tanto entre professores que estão no mercado, mas também esses professores estão na instituição, e como é que esses alunos eles são preparados diante desses obstáculos que eles vão ver, desses desafios que vão aparecer? Boa pergunta. Vamos pautar em duas questões, né, principais. A primeira é que você tem que dar a base conceitual para os estudantes, para os profissionais. Então, isso toda a faculdade faz. De uma forma melhor ou pior, mas ela te dá a base, você estuda com livro, o professor escreve, lê, faz prova, tudo bem. Só que você precisa da prática para o estudante entender aquela teoria, como ela se aplica, como ela funciona, onde eu uso. Aí você tem os laboratórios, né, os centros de simulação, e isso é importante, e essa parte já tem uma quantidade bem menor de instituições que trabalham com isso. E aí eu já falo de educação básica, né, médio, todo mundo precisaria ter bastante prática. Mas o pulo do gato é a aplicabilidade, tá? O conceito eles chamam de chá. C do conhecimento, H de habilidade, que é a prática, e o A eu chamo de aplicabilidade. A teoria base chama de outra coisa, tá? Eu chamo de aplicabilidade. Então, quando o meu estudante tem uma clínica escola de saúde, ele aprende a teoria em sala, com várias metodologias ativas de ensino, de debate e tal. Ele vai para os laboratórios para fazer a prática. Se é em odontologia, ele tem as cabeças, ele tem os dentes em gesso e tal. E depois ele vai para a aplicação prática. Os pacientes vêm e ele vai aplicar aquilo. Isso é valioso, porque ele já está exercendo aquilo que ele aprendeu, teoria e prática, e aplicando de verdade. Ou seja, quando um estudante sai da Leão, ele não sai para ser assistente, estagiário, para continuar aprendendo. Ele sai pronto para o mercado. Ele pode aperfeiçoar, escolher uma área. Mas esses centros de prática são essenciais. Por isso nós temos 9 mil metros quadrados da clínica de saúde, 15 mil metros quadrados com o hospital veterinário. Nós temos 2 grandes prédios, uns 5 mil metros quadrados, do núcleo de prática do direito. Nós temos academia, acho que o melhor centro esportivo de todo o Cariri está dentro da Leão hoje, com as piscinas, os campos, tudo mais. Então nós acreditamos nesse conceito de educação: conhecimento, prática e aplicabilidade. Tem que botar o estudante para treinar, para fazer, para aplicar. Isso se torna natural. Então, esse é um ponto-chave para a educação. E o segundo ponto que você está tocando é que, infelizmente, as nossas principais, a grande maioria das escolas superiores, elas ensinam o passado. Então, você tem professores, você tem livros, você tem teorias que estão mostrando para o estudante o que aconteceu em 1990, em 2000, em 2010. Ou então vai ensinar lá, Taylor, Fayol. Importante passar por isso, mas o que eu tenho que ensinar
é o que o estudante vai precisar quando estiver no mercado de trabalho. Um estudante que entra agora, vai em 2022, ele vai estudar 22, 23, 24, 25, 26, 5 anos. Ele vai atuar em 2027. Eu não posso ensinar 2021 para ele. Eu estou em 2021, mas eu tenho que ensinar 2030, 2040. Ei, professor, você tem bola de cristal para saber o que vai acontecer? Você ensina os cenários possíveis. Na área de gestão, na área de negócios. Na área de saúde, você já tem que conhecer quais equipamentos, quais procedimentos nasceram. Hoje, eles têm baixa aplicabilidade, porque ainda são caros. Pessoal, quando começou o videocassete, o DVD era caríssimo. Hoje você compra na barraquinha aqui do Juazeiro, 50 pau. Toca CD, toca DVD, você tem, né? Se você tem interesse, e coisas até mais modernas. Então, na saúde tem isso. Na área do direito, você tem que ensinar o que existe hoje, mas principalmente ensinar o aluno a aprender. Por quê? Porque como as leis do direito vão sendo alteradas, ele tem que ir se atualizando frequentemente. Então ele é sempre um profissional atualizado. Então aprender a aprender, ensinar o futuro e esse centro de aplicabilidade. Esse é o que norteia tudo que a gente faz na Unileão e na Univs, lá do Vale do Salgado. O senhor já citou aqui para a gente algumas das grandes empresas nacionais e multinacionais pelas quais o senhor passou lá no Sudeste. E aí como é o nosso objetivo aqui, eu queria saber quais foram os caminhos que trouxeram o professor Jaime ao Cariri. Então, eu trabalhava na Singer de Campinas, comandando 2.500 funcionários, uma parte boa da empresa, e o presidente da Singer fez uma reunião com os diretores e vários gestores de unidades para dizer que ele tinha montado uma unidade junto com o Tasso Gereissati, governador do Ceará na época, para ser uma âncora para a região, uma multinacional que vai exportar. Ela ia demandar muitos componentes, fornecedores, então a região ia receber um impulso muito grande. Dr. Mauro Sampaio também foi um grande responsável, Normando Sóraques ajudou muito a intermediar tudo isso. Só que a fábrica, as máquinas não estavam costurando bem. Você espera de uma máquina de costura que ela costure bem, e o padrão Singer de qualidade é muito alto, porque ela exporta para 140 países do mundo, inclusive para o Japão, para a Holanda, para a Alemanha, estados que são rigorosíssimos nos seus testes de costura. Só para exemplificar, um teste de costura da maquininha da Singer é dobrar o jeans, o brim, em 10 camadas, e ele tem que costurar 10 camadas, sem entortar agulha, sem falhar ponto. A malha que estica, a lycra, ela estica, é um material ruim de você costurar, tem que testar e tem que funcionar bem. Então o ajuste da máquina é muito preciso. As máquinas, 33% delas não estavam dando ajuste. E aí fizeram um trabalho com uma consultoria que recomendou fechar a fábrica, porque a região não tinha cultura industrial para aquele nível tecnológico. Então a sugestão foi, joga a toalha. E os milhões que tinham sido investidos pelo governo do estado para atrair a empresa, criou as melhorias com galpão, cedeu terreno na época tal, né? E a empresa que mandou maquinário, pessoal, treinamento, isso ia tudo pelo ralo, e uma derrota na história do Juazeiro, do estado do Ceará e na história da Singer. Aí o presidente perguntou para todos se concordava com a opinião da consultoria. Aí concordou. O pessoal lá de São Paulo, a maioria nunca tinha vindo aqui, nem conhecia. O senhor já tinha vindo aqui? Não. Eu não conhecia o Nordeste. Tá? Eu era jovem, 20 e poucos anos, estava focado lá embaixo e tal, né? E aí o presidente passou... Não tinha nem um Google para você estar lá. Não tinha. Como é que vai conhecer? E não estava na Barça, né? Também. Por acaso, eu estava numa posição da mesa que eu fiquei para o fim do presidente perguntando para cada um o que achava. Aí todo mundo, e o que estava do meu lado era meu chefe, o diretorzão. Não, acho que a gente deve fechar mesmo. Aí quando chegou em mim, o presidente falou, bom, em função de tudo que todo mundo já disse, acho que você vai concordar com os demais em que nós devemos fechar. Eu falei, não concordo. Aí meu chefe olhou assim, todo mundo me olhou, né, querendo, parecia raio laser, né?
fuzilar mesmo. Me fuzilar e tal. Ele falou, por que não? Falei, doutor Carelli, nós temos fábrica na China, na Índia, na Rússia, na Alemanha, no Vietnã, em Bangladesh. É só no Juazeiro que o povo é desqualificado, que o povo é indolente, que o povo... Não acredito. Se eu montar uma fábrica bem montada na Lua, der os insumos, funciona. Você está sugerindo o quê? Eu estou sugerindo não, estou dizendo que é gestão, que é minha área de estudo. É gestão. E quero você na minha sala amanhã cedo. Eu nunca tinha ido na sala do presidente. Tinha participado de reuniões. Na sala dele sozinho, não. Falei, bom, se ele gostou ou não gostou, eu falei o que eu pensava. No outro dia eu fui, ele estava tomando café na mesa. Tá? Ele tomava café e almoçava na mesa dele, para não sair de lá. Né? Ele falou, você acredita naquilo que você falou? Eu acredito. Então eu quero você lá depois da manhã. Você tem 48 horas para estar morando lá. Eu quero você 2 anos, arruma aquilo para mim. Está aqui o meu cartão. Se você tiver alguma dificuldade, você liga para mim. Ou seja, ele passou pela hierarquia de diretores, de vice-presidente, para dizer, você liga para mim. Né? E a gente veio fazer um trabalho. Foi árduo, foi difícil. Mas em 2004 nós ganhamos o Prêmio Nacional de Qualidade. Então você ter uma empresa que está pensando em fechar, para uma empresa que ganha um Prêmio Nacional de Qualidade e que se tornou alguns anos depois a matriz Brasil de produção, fechando a tradicional de Campinas, eu acho que muita coisa aconteceu e a gestão foi feita por 4 pessoas de fora e mais de 30 cearenses. Nós apostamos na criatividade, na perseverança do cearense. Então, eu tinha certeza que era gestão. Fizemos gestão. E não fui só eu, nós montamos uma equipe. Foi feito todo um trabalho. Né? E onde é que vem justamente esse pulo? A gente está falando de indústria, a gente está falando de formação para colaborarmos para alguma empresa, porque geralmente quando a gente está em cursos da gestão, se pensa logo em trabalhar em uma multinacional, né? Verdade. E muito de uma cultura que nós nascemos para ser empregados e não para ser empreendedores, muitas vezes se tem isso, principalmente antigamente. A gente vem de uma geração, por exemplo, meus pais começaram no trabalho e se aposentaram naquele trabalho. O ideal é fazer concurso, você se prepara para fazer concurso, tem que arrumar um bom emprego e se aposentar nele. Essa era a visão. Essa, totalmente a visão. E hoje a gente vem de um mercado que geralmente as pessoas passam 2 anos em um trabalho, querem mudar não só por questões financeiras, mas por propósito, crescimento, competência, habilidade. E assim vai se fazendo. Aí você está em uma multinacional, você tem um grande desafio que é fazer o ressurgir como uma fênix de uma empresa que está aqui no Ceará. E quando é o pulo para pensar agora em educação, mas deixar de ser intraempreendedor e agora passar a ser empreendedor? Então, inclusive na Singer eu ganhei todos os prêmios possíveis e fui porque cada 2 anos era a entrega dos prêmios em um país. Certo. Eu fui para Las Vegas, né? Eu fui para Istambul, daqui a pouco eu lembro dos outros países. Tá, mas foram assim 5, 6 prêmios, tá, por ter superado a expectativa de resultado. Tá? Isso sempre era muito bacana. A mudança é que eu tinha o sonho do meu próprio negócio. E assim, o recado que eu dou para os meus estudantes, né, da minha experiência, você precisa arrumar um emprego para você buscar know-how, para você buscar experiência. Você tem outras pessoas mais experientes que você, que vão te passar uma série de conhecimentos do que você deve, do que você não deve fazer. E quando você tiver maturidade e uma condição financeira mais estável, que você possa fazer a transição, ela é boa. E essa transição eu procurei fazer o que a gente chama em administração o passo ou pulo do papagaio. O papagaio não pula com 2 pés de um galho para o outro, ele põe um pé lá, esse está seguro aqui. Quando esse está firme, eu vou com outro pé. Então é uma dica que eu dou para os empreendedores. Se você puder, põe primeiro um pé, o passo do papagaio. Estrutura, define, opa, está dando certo, aí você traz o outro. Né? Então acho que é um primeiro conceito de empreendedorismo. Tá? Depois posso falar de um outro, que é escalar montanha e tal. Então eu tinha esse sonho, eu já trabalhava preparando pessoas para fazer gestão das unidades, das empresas que eu trabalhava, e aí o professor Vladimir Menezes veio me convidar para ser professor de uma faculdade nova que ele estava montando no Juazeiro do Norte.
E aí eu vi o projeto, falei, poxa vida, parece muito bacana, porque produzir produtos, máquinas, para mandar para o mundo inteiro é legal. É uma coisa, né, que você se sente realizado, feedback positivo, as máquinas costuram bem, estão entre as melhores do mundo. Agora, preparar a gente para ter sucesso e mudar uma região, porque, segundo Mandela, a maior arma, né, contra as guerras, a desigualdade, é a educação. Tá? Não adianta fazer bomba nuclear e tal. Não, investe em educação. E foi isso. Mas a educação... Pois não, pois não. Com essa fala, se a gente está falando de educação, a gente está falando de uma instituição de ensino que é referência nacional. E educação é negócio? Educação é negócio. Claro que tem a especificidade da educação. Se uma empresa, né, uma instituição de ensino particular, ela é com fim lucrativo. Ela é um negócio, ela é uma empresa. Mas ela tem que ter foco primeiro. A missão dela é educar. Se ela educar bem e ela for bem gerida, ela pode dar lucro. O lucro tem que ser secundário. Quando a instituição de ensino tem como a primeira visão o lucro, o dinheiro, ela não é instituição de ensino. Ela é um fornecedor de diploma. É consequência, então, não causa, né? Isso, e você faz bem feito, eu falo brincando, a gente lá na Leão faz isso, investe nisso, faz um monte de coisa que muita gente critica, né? E a gente até ganha dinheiro. A gente tem sustentabilidade, mas é consequência. Quando eu montei a estação de tratamento de água, porque toda a água usada no campus ela é reaproveitada. Os empresários disseram, poxa, mas você é burro, desculpa a expressão, porque pega esse dinheiro e põe no bolso, tira a água do lençol freático, você nem paga a CAGES, você só puxa a água e depois joga no ralo, joga aí na água de chuva e tal. Mas o lençol freático é algo finito, é água mineral que tem lá embaixo. Então a gente já montou pensando no futuro. Olha o conceito, eu preparo o aluno para 2027, para 2040. Então a minha estrutura tem que pensar em quando não tiver água no subsolo. Eu tenho que pegar água e reaproveitar. Só não reaproveita para beber, para o resto usa para tudo. Então a estação de tratamento, toda a nossa usina de energia solar, como a energia elétrica tem subido os preços acima da inflação e acima do nosso bolso, porque o nosso bolso não corre junto com a inflação, corre sempre atrás, né? Nós montamos um projeto e fizemos um parque de energia solar, tornando o campus autossuficiente. Então a gente gera energia que a gente utiliza. Com isso, o que a gente gastava com energia, que era uma das 4 maiores despesas da instituição, esse valor caiu muito. Isso deixou de ir para o ticket do aluno. Tá? Então é uma forma de ganhar produtividade também. Mas vamos lá, né? A migração para a área de educação, essa paixão de lidar com gente, e aí, especialmente com jovens, é muito bom você pegar alguém imaturo, que está saindo do colégio de uniformezinho, que tem inspetor de aluno, o pai busca na porta, essa coisa toda, e aí você libera esse jovem, ele vai o dia que quer, ele assiste aula se ele quer, eu controlo a frequência, se ele não tiver a frequência mínima, ele é reprovado, mas já é uma simulação da vida real. Todo mundo tem liberdade para trabalhar, para ir e vir, né? E ele está se tornando adulto. Então, esse desafio realmente chamou muito a atenção. Nós começamos a Unileão pegando livros, os computadores que a gente tinha. Eu vendi tudo que eu tinha, terreno em São Paulo, até linha de telefone na época, para colocar, porque nenhum dos sócios era capitalizado. Éramos 3 eu era gestor e professor. Só um parênteses, queria que você explicasse aí para o pessoal que a gente tem conceito. Que a gente era duro, não tinha dinheiro ou não? Não. É verdade. O senhor falou que vendeu uma linha telefônica e hoje é impensável, né? Porque o chip, você vai ali, o pessoal... Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, uma... Só interromper aqui, só para dar uma pausa. Claro. Só grava meia hora. Ah, beleza. Aí tem que... Tamo bem. Continua no seu raciocínio. Estou falando muito rápido, tá? Não, e fala essa parte, que eu era duro e não tinha dinheiro, instiga as pessoas que elas querem saber. Poxa, eu também sou duro, e como é que faz? Exatamente. E hoje de ter essa instituição desse tamanho, foi fácil, você deve ter começado com um monte de dinheiro. Vamos por aí? Você quer perguntar ou quer que eu emendo falando? Pode ser, emendar falando. Tá bom, a hora que você estiver pronto. Pronto. Então, perguntaram qual era a condição financeira no início da Leão Sampaio. Poxa, a gente era duro, tá? Eram 2 professores
E eu era professor e gestor de empresa. Tá? O salário que a gente ganhava era para tocar o dia a dia. Como é que você faz um investimento numa universidade que exige computador, livro, carteira, aluguel de prédio e pagar coordenador e consultor, essa coisa toda, né? Então, nós vendemos tudo que a gente tinha. Eu penhorei no banco os 2 carros que não eram novos, meu e da mulher, para pegar dinheiro, pagar folha de pagamento. E fomos fazendo um negócio sustentável. A gente só gastava o que sabia que o dinheiro ia entrar. Ninguém fez loucura. Por isso fomos colocando um curso por ano. Quando um curso estava estabelecido, o que ele gerava de receita, ele bancava o próximo. E assim foi, crescendo até a gente chegar nos 15 cursos de graduação hoje, mais de 20 de pós, com 3 mestrados, 1 doutorado, né? E a gente pode oferecer uma coisa bem bacana para a sociedade. No primeiro mês de funcionamento, eu precisei de 5 sacos de cimento e eu pedi para pegar num depósito de materiais vizinho à nossa sede. E aí mandou um funcionário lá. Aí o camarada falou: o que você quer? 5 sacos de cimento, entrega aqui na Leão, depois a gente paga. Ele falou: não, nem sei quem vocês são, primeiro paga, depois eu coloco na carroça e mando levar lá. 10 anos depois, a CRC falou: quer que eu construa seu prédio novo? A gente financia para vocês. Eu construo e você me paga em anos. Olha que diferença dos 5 sacos de cimento. Uma carroça. Isso eu acho que é marca, credibilidade, né? E quantos já formamos? Mais de 15 mil profissionais. Então nós tivemos, né, parentes estudando com a gente. O deputado Zé Arnon, ex-prefeito, do senador Reginaldo Duarte, de Salviano. Se eu for falar aqui, pessoas, né, autoridades da região, praticamente todas as famílias tiveram um filho, ou um irmão, ou a esposa, estudando com a gente. O pessoal da polícia, que a gente gosta muito, né, o pessoal da área jurídica, os juízes e tal. Então é muito bacana a gente participar de todas as famílias. Então a educação foi isso, essa paixão por lidar com gente. O negócio, nós empreendemos, mas com o pé no chão. E aí eu queria dar outra dica em função das perguntas que o Felipe recebeu. Empreender não é se arriscar. Eu vou atravessar uma ponte que eu estou vendo as madeiras, a corda ruindo. Não, aí é burrice. Então quando alguém vai escalar o Everest, um desses, né, maiores picos do mundo, ele faz todo um planejamento e ele avalia os riscos. Se ele perceber que tem uma nevasca, ele desiste, ele aborta a missão, faltando poucos metros para chegar no cume. Tá? Isso é planejamento, isso é empreendedorismo. Agora, eu vou arriscar, não é empreendedorismo, é burrice. Por isso que 80%, 90% dos negócios que são abertos fecham em pouco tempo. Tem um escritor que eu gosto muito, professor Jair, que é o Nassim Taleb. E ele fala que qualquer risco que resulte no fracasso total, ele não deve ser corrido. Se você tem uma mínima chance de quebrar por completo, é aquela situação do poker, de all-in, apostar tudo. Sim, sim. Então, o risco é muito grande, mas eu trabalhei na Arno, e o seu Felipe Arno, que era o dono, ele fazia o quê? Ele tinha uma meta, era uma lei: eu vou lançar de 6 a 10 produtos novos por ano. Escova elétrica, pipoqueira, forno elétrico, imagina eletrodoméstico para tudo. Só um dava certo e vingava, e esse que vingava pagava o investimento de todos os outros. Então olha que o risco dele era minimizado. Ele já contava com o fracasso em 8 ou 9, mas um tinha que dar certo. E a Arno é reconhecidamente uma das maiores do Brasil, né? Atuou até fora do Brasil. Isso aí acontece hoje. No mundo da tecnologia, as startups também são assim. De 10 startups, uma se sobressai. E olhe lá se transforma em unicórnio, né? Que é os conceitos que a gente tem hoje. Então muitas são criadas, muitas vão morrer no caminho. Felipe falando de risco e o senhor falando de planejamento. É muito aquela premissa do empreendedorismo. Eu posso até arriscar, mas esse risco tem que ser calculado. Que vem o planejamento, né? E se der errado, ele não quebra meu negócio. Porque eu sei que eu tenho outros. Eu tenho um tropeço.
Mas é recuperável. Isso. E eu tenho outros que aquele que der certo compensa Por isso. isso que ele é calculado. Por isso que esse risco ele passa a ser calculado para você poder empreender. E pegando até uma fala do Felipe e também sua em relação a comecei, tive que penhorar o carro e você tocou no assunto até da linha, entrou até no bolo, a linha telefônica, né? No início, não teve aquele momento que, eita, estou sem dinheiro para pagar até energia, não vou conseguir pagar o salário do professor esse mês. Se cria muito no empreendedorismo, o que a gente chama de empreendedorismo de palco. Devido às redes sociais, se vê muito uma figura de empreendedores de sucesso, como se ninguém nunca tivesse passado por um problema. Quais foram esses problemas na fase inicial? O Donald Trump foi eleito presidente porque enxergavam nele um grande gestor empresarial. Depois ele mostrou que as empresas dele eram falidas, porque não pagavam imposto. Uma dicotomia aí, né? Nós temos uma questão. Tá? Mas, por favor, reformula a sua posição. No início, sempre quando a gente abre um negócio, a gente passa por algumas dificuldades. Eu já sintonizei. É o seguinte. Quais foram elas no início da sua jornada empreendedora? O capital, o dinheiro, era a principal restrição para fazer o investimento. E nós, primeiro, a gente não queria ir para banco. E segundo, que garantia eu vou dar para o banco se nós vendemos tudo para montar a faculdade? E você sabe que banco, quando você não tem dinheiro, você não pega dinheiro. O banco só dá dinheiro para quem tem. Tá? Não, mas ou então ele te dá um juro tão alto que ele corre o risco, né? Calculado também, porque ele vai ter um retorno muito alto. Então nós não queríamos ter assim, uma situação com bancos. Então fomos crescendo de forma gradativa, usando os recursos. Nós dávamos aula nas nossas áreas, convidávamos outros professores, trouxemos nossos computadores. A primeira sala de informática nós compramos em Belo Horizonte em 24 pagamentos. Quando acabamos de pagar, os computadores já precisavam de um upgrade. Né? Mas é assim que funciona. Então, se alguém disser, não, mas era a condição ideal, não, mas é o melhor que a gente podia. Hoje, a Unileão tem 935 computadores dentro dela. Tá? Salas de informática super modernas, uma internet com fibra ótica e tal, né, que nós compramos, nós instalamos. Nós fazemos hoje aulas presenciais e remota. O aluno que tem uma comorbidade, ele assiste a aula da casa dele e o amigo dele está lá na sala. E se a gente falasse isso há 2 anos atrás, professor, eu quero assistir uma aula remota, a gente estava comentando. O professor ia dizer, o que você quer, rapaz? Para com isso. Eu não tenho equipamento, a gente não faz. Hoje a gente tem. Todas as salas de aula têm. Isso faz parte. E se o aluno antes era proibido de usar o celular, hoje o celular é ferramenta. Hoje ele é instigado a usar, né? Porque é minha fonte. A Unileão tem mais de 90 mil livros na biblioteca, mas tem 11 mil digitais. Onde o aluno tiver, ele acessa, ele tem o livro. Não tem fila de espera, ele tem o livro inteiro, pode ficar quanto tempo quiser com ele. É digital. Então essa é a vantagem da tecnologia, né? De você estar sempre adiante. Inclusive, acho que você vai falar um pouco sobre a pandemia e a gente pode, né, estreitar um pouco mais. Mas assim, como conceito, como um dos valores da Unileão, essa é uma frase minha numa reunião importante. Se eu tiver que atrasar um dia o pagamento dos funcionários, eu fecho a instituição ou eu vendo ela para alguém que tenha dinheiro. Por isso que o planejamento financeiro foi meu desde o começo e é meu até hoje. Eu ainda assino os cheques, tá? Porque não vai atrasar, não tem perigo de atrasar. Quando chegou a pandemia, fevereiro para março de 2020, eu fui a um banco e peguei dinheiro suficiente para garantir salários de 5 meses de todos os professores e funcionários. E paguei um juro desse dinheiro. Mas eu não corri o risco, porque na pandemia eu não sabia se os alunos iam pagar, se o governo ia repassar o dinheiro do FIES. Era muita incerteza. Então, diante da incerteza, eu garanti o que era mais precioso para a gente. Eu garanti a equipe. Tá? Isso a gente não abre mão, isso faz parte não só da história, como das nossas regras, dos nossos valores. Então acho que era isso que você queria saber. A gente só dava o passo no tamanho da perna, daquilo que podia alcançar. Nunca maior, porque a gente podia não honrar os compromissos que a gente tinha. O senhor adiantou aí pra gente que quando o senhor chegou na então faculdade de Nelson Sampaio, ela tinha um curso de 100 alunos.
Hoje o senhor tem 2 centros universitários, mas tratando especificamente da Unileão, ela tem 15 cursos de graduação, mais de 20 de pós-graduação e cerca de 10 mil alunos. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente, como foi, resumidamente, do começo até hoje. E lá em 2001, quando o senhor entra nesse projeto, qual era a grande oportunidade que o senhor identificava, a carência no mercado que o senhor identificava? Então, primeiro não tinha faculdades particulares, a Estácio estava montando a medicina. Para vocês terem uma ideia, os gerentes dos bancos do Cariri não tinham nível superior. Você consegue imaginar um gerente de banco sem nível superior? Porque não tinha, e eles tinham que trabalhar, como é que eles iam se formar? Então, a primeira turma foi muito disputada de administração, uma concorrência altíssima, para 100 vagas, tivemos mais de 400 candidatos, muita gente ficou de fora, mas os principais, né, olha, a Lúcia da Tecnos, uma grande empresária, tá? Os gerentes de banco do BNB, do Bradesco, do Banco do Brasil, todos eles vieram ser nossos alunos, tá? Nossos estudantes. E ela começou pequenininha, né? Mas como o povo foi acreditando e a gente só montava curso que tivesse alta empregabilidade, alta necessidade social. Não montava curso que o estudante tivesse que ir embora depois. Vou explicar. Se eu montasse arquitetura, é lindo, é maravilhoso. Só que onde a pessoa vai atuar, especialmente há 20 anos atrás, tinha muito pouca obra com um apelo arquitetônico e tal. Apesar que o arquiteto atua hoje, né, isso foi bastante ampliado. Mas eu não vou formar alguém para ir embora. Você vai ter talvez trabalho para 20, para 30, 40 arquitetos. Mas para o curso ser viável, você tem que formar pelo menos 100 por ano. E depois de 4 anos, 400 arquitetos no Cariri faz o quê? Subemprego? Nós não queremos isso. Então, na época, eu dei o exemplo da arquitetura, mas nutrição, jornalismo, tem tanta coisa bacana, algumas engenharias, né? Você faz, por exemplo, uma engenharia mecânica, é fantástico. Vai trabalhar onde? Qual é o polo metal mecânico que nós temos? Ele ainda é pequeno, então não justifica isso. Então, nós procuramos cursos que tivessem uma demanda social grande. Aí foi administração, depois foi contábeis, educação física, fisioterapia, aí começamos a entrar na saúde. Depois veio enfermagem, serviço social, biomedicina, psicologia, direito, odontologia, e nós fomos nos especializando em saúde, que era um grande núcleo, no direito, tá? Fizemos um curso de tecnologia, e a veterinária, que é um dos cursos, acho que é o caçulinha, é o mais recente que nós montamos, porque não tínhamos, né, curso de veterinária nesse interiorzão do Ceará e desses estados circunvizinhos, então fizemos uma estrutura, né, para montar. Mas foi mais ou menos assim a história do crescimento, um curso de cada vez, o recurso de um curso bancava o outro. A gente trabalhou muito pouco com banco, porque o banco, ele às vezes é necessário, você não tem como fugir, mas é um sócio que no fim do mês você tem que pagar a parte dele, ele quer lá o 2 ou 5 X%, ele quer a parte dele, e você tem que dar. E agora, se você puder fugir disso, melhor. Mas se você não puder, deixa eu também, né, desmistificar um pouquinho. Você pode pagar 5% de juro ao mês para o banco, desde que a tua taxa de retorno do negócio que você fez seja 10, seja 15. É uma oportunidade. Eu não tenho dinheiro, vou perder a oportunidade? Não, eu pago 5, mas vou ganhar 15. Eu fico com 10. Olha, para isso, você tem que ser gestor. Você tem que estudar, você tem que aprender, tem que ter experiência, não vai sair, né? Eu vejo muita gente pegar dinheiro no Banco do Nordeste, gasta, depois de 4, 5, 10, vai pagar, o banco está me esfolando, eu tenho que pagar. Não, o dinheiro veio para você investir numa máquina de fazer dinheiro, num negócio. Esse negócio tem que render algo para ser devolvido. Afinal de contas, esse dinheiro do banco, ou ele é do banco, ou se for um banco público, é o dinheiro nosso, está lá, né? Então tem que ter retorno. Tem um grande empresário nacional, até internacional, que ele tem negócio fora, que é o Flávio Augusto, que ele é até do projeto Geração do Valor, que ele atua no setor educacional também, com curso de inglês, com a certo. Wise. E ele fala justamente isso. Ó, eu comecei o meu negócio, meu sócio me deixou no
nos instantes de começar, eu tive que ir no banco e pegar dinheiro do cheque especial. Paguei um juros altíssimos. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Mas para ele, no momento, foi a solução e deu certo e funcionou, né? Então eu concordo demais com isso que o senhor está dizendo. Não é recomendado, mas se a conta... Mas dessa forma, se a conta fecha com sobra, tá? Você consegue pagar aqui, o juro é alto, mas eu consigo uma rentabilidade muito maior no meu negócio, é o suficiente para eu pagar os juros que eu vou ter. Agora, eu pego hoje, só tem que pagar daqui um ano, quando chegar lá eu vejo, não serve. Eu já tenho que ter planejamento para quando chegar lá, eu já tenho uma receita prevista para aquilo. Tá? Que são os dividendos do negócio, da ampliação que eu fiz, né? Professor Jaime, o senhor falou aí dos cursos e formar pessoas que precisam ir para fora. Quando eu fui fazer vestibular, né, a dinâmica aqui no Cariri era o seguinte: se você não quisesse um dos cursos que tinha aqui, a grande maioria precisava ir para fora, morar em Fortaleza, morar em Recife, morar nas capitais. E a Unileão, ela inverte essa lógica, né? Ela começa a ofertar aqui na região esses cursos que os caririenses, né, precisavam sair. Como é que o senhor já biomedicina, odontologia, veterinária, todos esses cursos que não tinha, né? A União, sem dúvida, é um dos principais responsáveis por tornar Juazeiro um polo universitário. O senhor tem um momento que o senhor pensa no impacto que a União causou, um impacto positivo que Vamos causou pegar na região? alguns dados. Em 10 anos, o PIB per capita, você pega toda a riqueza gerada na cidade de Juazeiro, por exemplo, e divide pelo número de habitantes. O PIB dobrou em 10 anos. Ou seja, nós estamos gerando o dobro de riqueza em relação a cada habitante. E olha que a população cresceu 60 mil pessoas nesse período de 10 anos. E eu atribuo a prestação de serviços, especialmente o polo universitário, com as instituições, porque eles atraíram... Se antes os filhos do Cariri tinham que ir para as capitais, o pai trabalhava aqui na bodega, na indústria, na coisa dele, era um funcionário público, e mandava o dinheiro para o filho gastar lá em Fortaleza. O dinheiro ficava lá. E o pior de tudo, os nossos talentos iam embora. E uma vez que você se forma em Fortaleza, Recife, você fica lá, arruma namorada, arruma estágio, começa a atuar por lá, dificilmente você volta. Então os talentos iam embora. Quem tinha oportunidade de fazer um bom curso, ia embora. E o que nós fizemos realmente foi inverter. Hoje, Juazeiro se tornou um polo e muita gente de todo esse interiorzão, os talentos vêm para Juazeiro. Nós estamos convergindo, nós invertemos isso. E a minha opinião, uma das grandes soluções para o nosso país é investir no interior. Se você segurar o povo do interior na terra deles, eles não vão superlotar as capitais, porque lá é caro para você fazer metrô, para você desapropriar, fazer avenida, fazer anel viário. No interior é muito mais barato. Então investe o desenvolvimento investe todas as suas balas, seus cartuchos no interior, que você vai estar segurando o homem no campo, você vai estar segurando as pessoas nas cidades, você cria novos polos e isso é muito mais barato. E eu acredito, por isso que os meus empreendimentos estão todos no interior. Eu não quis entrar na briga de cachorro grande, lá em Fortaleza, ou Recife, ou São Paulo, apesar de ter tido oportunidades. Mas eu avaliei um cenário de hipercompetitividade, muito desleal. Claro que a renda é maior, eu tenho um público muito maior, teria mais clientes dentro dessa concorrência, mas eu preferi no interior, que ele é menos voraz, né? E se em terra de cego quem tem um olho é rei, desenvolvendo um bom trabalho no interior. Nós fomos praticamente a primeira instituição, junto com a FMJ, mas ela tinha só um curso, né? E nós somos os primeiros a abrir administração, contábeis, fisioterapia, odontologia, veterinária, enfermagem tinha na URCA, mas não atendia a demanda, a gente montou. Direito tinha na URCA, mas a gente montou porque não atendia a demanda também. Na verdade, você tem um público consumidor, uma demanda reprimida muitas vezes. Sim. Né? Você despolariza porque antes você estava nos grandes centros. Juazeiro é um exemplo. Hoje nós somos o terceiro maior potencial de consumo do estado do Ceará. Estamos entre os 160 do país.
num país que tem mais de 5.500 municípios, você está entre os 200, vamos dizer assim, ou seja, o pessoal tem dinheiro para gastar, então os serviços precisam estar aqui para isso. Nós estamos entre as maiores cidades do país, temos um aeroporto que provoca essa dinâmica muito grande e a educação se coloca como um diferencial nosso, porque se tornou um polo convergente, porque Paraíba, Pernambuco, Piauí, o senhor tem noção que hoje é muito comum, claro que agora com a pandemia, com tudo o que a gente vem passando, isso muda um pouco, mas que tem gente que sai de cidades a 160 quilômetros, pega um ônibus para vir assistir aula na Unileal à noite, por exemplo. Tem, e nós temos gente de Petrolina, de Fortaleza e de locais mais longe que vem morar em Juazeiro. Tá, mas nós temos a consciência de gente que viaja 2 horas para vir, 2 horas para voltar, né, para investir na sua educação. Isso é fantástico. Aumenta a nossa responsabilidade em fazer um trabalho. E a gente fica muito feliz porque nós fazemos um acompanhamento de todos os nossos egressos. Eu quero saber onde ele está, o que ele está fazendo, se ele está na área, se está tendo sucesso. Nós entrevistamos os gestores, o gerente, o dono da empresa, para saber se o que nós ensinamos está sendo suficiente. Pegamos essa informação, trazemos para a academia, reformulamos, procuramos saber o que o mercado precisa em termos de demanda de futuro, a sua área de atuação, como é que está caminhando, seu hospital, não, aqui tem uma ressonância magnética, nós vamos atrás disso e trazemos para a academia, naquele conceito de preparar para 2030, 2040. Pronto, só complementando essa fala, um dos pontos que as instituições públicas de ensino colocam, das grandes dificuldades, é que muitas vezes elas não conseguem conectar o corpo técnico delas, os professores, do mercado com a academia. Quando você vem com uma instituição privada, isso se torna um facilitador. Você consegue pegar uma pessoa que está no mercado, claro que capacitada para isso, e esse professor, ele vai ser justamente a conexão entre a educação e o mercado. A Unileal hoje, por exemplo, é uma das poucas instituições que oferece a disciplina de empreendedorismo em áreas que vão além da gestão. Por exemplo, empreendedorismo na saúde, no curso de odonto. Se você se forma, se você é dentista, se você se forma, se você é engenheiro, se você se forma, se você é advogado, se eu vou abrir meu consultório, se eu vou abrir o meu escritório, eu estou empreendendo. Se tornar médico, você vai estar gestor de um hospital, secretário de saúde, você tem que... Ou seja, saúde não é assistencialismo. Antes de qualquer coisa, você precisa dessa visão empreendedora. Como é a visão do professor Jaime e com a amplitude que o professor Jaime vê em relação ao empreendedorismo e inovação dentro da instituição? Para aproximar esse aluno do mercado. Então, a gente estava comentando aqui antes, né, do nosso bate-papo, que quando a pandemia chegou, a Unileal em 15 dias estava preparada para o ensino remoto de alta qualidade. Porque nós éramos muito bons? Não, porque nós vínhamos há 3 anos preparando esse know-how. Porque enxergávamos que em países super desenvolvidos, a educação se fazia de forma remota também, para que o estudante não perdesse tempo e o professor com deslocamentos. Então você manda o estudante para a universidade, ele vai lá, ele pega orientações, ele vai no laboratório, mas ele conversa com o professor e vai fazer visita, vai fazer consultorias, ele vai fazer pesquisas. Então é a autoaprendizagem. Pessoal, o professor tem que deixar de ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem e o protagonista tem que passar a ser o aluno, o estudante. Tá? Ele tem que aprender a aprender. Essa é a grande virada, essa é a grande necessidade da educação brasileira. Tá? Colocar o aluno como protagonista e não como coadjuvante do processo. O senhor deixou claro aí pra gente que investe no interior, até por uma questão de estratégia Sim. de negócio, fugir da concorrência, mas todo empreendedor em algum momento precisa ali encarar de frente grandes concorrentes, né? E recentemente um grande grupo educacional chegou aqui ao Cariri. Como é que o senhor, como é que a Unileal... Nassau, Pitágoras, Unip, vários. Estácio que já estava. O senhor acha que o sucesso da Unileal contribuiu para atrair essa gama aí de concorrentes para cá, abrir os olhos dele? Eu vou falar a minha visão, a visão do colega que é o reitor da Cristos em Fortaleza, né? E de outros colegas.
Quando você é atacado pela concorrência, especialmente a concorrência predatória, que vem e fala, eu dou 60% de desconto, se você é estudante da Unileão e vier para mim, eu te dou 60% de desconto. Então ele dá mais desconto para tirar alguém do concorrente do que para o aluno que escolheu ele. É um desprestígio para quem se apaixonou pela proposta dele. Tá? Então eu acho, primeiro, é um tiro no pé. Essa conta vai chegar um dia, onde ele está fazendo dumping abaixo de custo, pagando pouco para professor, muitas vezes, muita gente, não vou generalizar, nem registra o professor com salário, né? Ele paga por fora, então faz coisas para que seja baratinho. E no fim, o estudante é um número de matrícula, ele é um carnezinho. Você vem, você assiste aula, faz prova, eu te dou um diploma. Esse é o nosso acordo. Não tem acompanhamento do egresso, não tem uma preocupação com a saúde, não tem preocupação com o mercado. Então, eu conheço algumas instituições muito boas no Ceará. Algumas, não muitas. A maioria é ruim. Tá? Não dá para dar outro adjetivo. São ruins. Numa escala de 1 a 5, elas são nota 2. Sabe, no meu conceito. Porque são vendedoras de diploma. E é uma armadilha, especialmente para o pessoal da classe CD, que tem uma renda mais baixa e só consegue estudar com aquele pedaço de renda que cabe no bolso dele. Fala, mas eu sei que esse não é o melhor, mas é o que eu posso. Então, em questão de concorrência, a resposta é a seguinte: faça bem feito, faça o melhor possível. Eu nunca vi crise na Ferrari. Sempre tem espera. Você já viu não ter fila para comprar Hilux SW4? Faz mais de 10 anos que lançaram. Sempre teve fila. Crise, mudou presidente. Sempre teve fila. Quando você tem um produto bom, desejado pelo mercado, você pode balançar, você pode o número de clientes diminuir, mas você tem uma faixa que sempre vai ser fiel. Sempre vai ter um público que pode pagar. Tá? Então a minha visão é essa: faça muito bem feito, seja o melhor no seu segmento. Na crise você sobrevive. Aquele que briga pelo baratinho, fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, o mais ou menos, na crise é o primeiro que quebra. Eu dou um exemplo brincando: eu nunca vi ninguém com loja de R$1,99 ficar rico. É tudo baratinho. Qualidade, mas é baratinho, né? Poxa, não tem garantia lá, a garantia sou eu. Então, nunca vi ninguém ficar rico. Tá? Agora, quem tem loja de departamento, que dá a garantia, que tem um baita trabalho, assistência técnica, né? Sobrevive e amplia, um Zenir da vida, né? Olha quantos exemplos a gente tem. Gente que faz bem feito. Pega nessa fala do Felipe em relação à concorrência. A gente está falando de concorrência com instituições no estilo tradicional. Vem pandemia, a gente tem um novo olhar sobre a educação, instituições de ensino que elas já entram em um processo inovador. Por exemplo, tem a Conquer, que hoje ela se utiliza de inteligência artificial para criar trilha para o aluno estudar. E dentro daquele estudar ainda tem os microlearning, ou seja, um aluno hoje ele não está aguentando ficar 4 horas sentado assistindo, né? São pílulas de 45 minutos de conhecimento. Como é que a instituição está se adequando a essa inovação, desde o processo da educação até novos serviços para facilitar para o aluno a comunicação? Primeiro, metodologias ativas, onde o aluno é protagonista. Com isso, ele está muito mais motivado a aprender. Segundo, você utiliza a tecnologia para acelerar o aprendizado. A informação chega mais rápido e você tem uma palestra. Esses dias nós fizemos dos Estados Unidos, uma Bambambam fez uma palestra para milhares de alunos meus. Isso é barato e é fácil. Então isso é a tecnologia. E com certeza o novo perfil do estudante, ele não consegue ficar mais 45 minutos, 1 hora parado escutando alguém falar. Agora, se você colocar para ele movimentar, para ele discutir, para ele pesquisar, né? E aí ele apresenta, ele debate, mostra a opinião dele, isso é diferente. Tá? Eu realmente acredito nessa nova educação. Pedi uma audiência com o ministro da Educação e eu quero falar tudo isso para ele. Não sei se vai adiantar, mas eu vou dar a minha contribuição, né, dizendo para ele que nós precisamos fazer uma educação diferente no Brasil. Professor Jaime, a Unileão está entre os 3 melhores centros universitários do Ceará,
e entre os 25 do Brasil. Qual o próximo passo? Então, está entre ou os 2 primeiros do Ceará e está entre os 5, 10 melhores do Brasil, continuar evoluindo. Eu fico muito contente porque nós estamos no ranking entre os melhores, pela pontuação que o MEC dá, pelas notas que os nossos estudantes tiram no provão do ENAD. Tá? Então não é alguém que acha bonito, não é que eu pintei a casa lá, ficou bonito, alguém deu a nota. É o conceito que os alunos tiram, porque tem conhecimento, tem preparação, né? Então a nossa meta é investir em qualidade. Não tenho expectativa em aumentar o número de alunos, não vou aumentar o número de sedes, não é isso que a gente quer. O nosso objetivo é cada vez estar mais avançado no atendimento das principais demandas, manter esse índice de empregabilidade que passa de 90% no primeiro ano, continuar pegando 70% das vagas dos concursos da macro-região. Meus estudantes estão pegando as vagas em Fortaleza de residência. Eu vou na reunião dos mantenedores e falo, pô, o que vocês fazem lá? Todo mundo aqui disputa, cada 3 vagas você pega 2 em residência de odontologia, de fisioterapia, na área da enfermagem, alguns concursos. A gente trabalha sério e com foco na necessidade do mercado. Nós não tivemos um caso de contaminação interna por Covid, eu não tive nenhum caso, né, de profissionais formados por nós, que eu recebi notícia que ele se infectou. Então assim, acho que a preparação ajudou a se proteger, a usar o equipamento correto. Nós somos muito severos com os cuidados com o estudante, os cuidados com o professor, né? Mas isso vem da formação que eu tive como gestor principal e eu sou responsável por tudo que acontece lá dentro. Tá? Então, essa é uma forma também de justificar todo esse cuidado. Qual é o seu sonho grande? Assim, Acabar com essa hipocrisia na educação. Tá? Então vou falar de 2 sonhos, né? Vou atualizar. Primeiro, que a gente tem uma educação boa. Cristóvão Buarque, quando foi ministro, tinha uma frase: o Brasil vai ser melhor quando o filho do pobre estudar na mesma escola que o filho do rico. Por isso que eu acredito no ProUni, no FIES, as cotas de certa forma. Só acho que a cota não deve ser para negro ou para índio, tem que ser para pobre, para quem precisa, independente de raça. Tá? É uma visão, é só uma opinião. Eu não quero estar certo, não quero ser dono da verdade. Estou dando só a minha opinião enquanto educador. Então, o primeiro sonho, uma educação de qualidade, inclusiva para todos, para reduzir a desigualdade. Quando uma família pobre forma esse ajuda os irmãos, ajuda os pais, compra casa para os pais. É o ciclo virtuoso e não o vicioso da pobreza. Eu estou olhando aqui, vi passando um carroceiro e ele tinha o filho dele do lado. Possivelmente o filho dele vai ser carroceiro, porque ele está aprendendo aquilo, é aquilo que ele está vendo. Agora, se eu colocar ele numa boa escola e eu der a oportunidade, ele vai enxergar outro mundo e vai tirar o pai da carroça. Então esse é o primeiro sonho, a educação, né, de qualidade. O segundo, que eu acho que está acabando com o nosso país, é uma política importante, é a politicagem. Nós temos hoje em todos os níveis, municipal, estadual, tal, eles brigando pelo osso, tá? E não deixa o outro trabalhar. O camarada toma posse e em uma semana estão atacando. Deixa trabalhar. E aí, se não fizer um trabalho bem feito, ou a gente tira, ou a gente não vota mais naquele cara que ele é ruim. Mas deixa trabalhar, deixa ele mostrar as propostas. O Brasil todo é CPI, eu não sei, deixa trabalhar. Não fez direito, a gente tira de lá. Tá? Não vota nunca mais naquele cara. Tá? Esse é o meu sonho para o nosso país. Foi feito um estudo mundial mostrando que o Brasil vai ficar com crescimento de PIB no máximo a 1% ao ano nos próximos 20 a 40 anos. Isso é horrível. Isso é muito pessimista, nós temos que virar isso. A educação é a chave, né? A educação é a chave e o nosso país tem as outras condições. Nós temos muito recurso natural, nós temos muita terra, nós temos um povo criativo, bacana, temos bastante praia, bastante turismo, nós temos excelentes condições e oportunidades. Tá? Por exemplo, quando você estuda as profissões do futuro, a Leão tem um gerente de redes sociais. Dá para acreditar? Né? Que emprego é esse? Nós vamos ter que formar gestores para mídias, redes sociais, gestão de site, né? De relacionamento.
Isso tudo parece novo, mas é uma necessidade já de agora. Realidade, né? Nós tínhamos uma telefonista 2 anos atrás, hoje tem 12 pessoas no call center. Eu tenho que atender meu cliente. Então, qualquer coisa, se você tiver uma dúvida, você liga no mesmo número. Cai no funil, ele distribui para quem vai resolver a sua questão. Chegou lá, vai resolver. E você fica registrado. Tá? Teve essa fala que o Brasil tem grandes potenciais. Na sua visão, qual é a maior ou as maiores potencialidades no Cariri, do ponto de vista empreendedor, que hoje vale a pena investir? Turismo, mas depende de uma política pública, de fomento, de investimento. Você vê, nós ficamos sem voos para Fortaleza, ela vai voltar no outro fim de semana. Você não pode deixar descontinuar, o turismo vai embora, ele se acaba. Investir em educação na área de turismo, a rede hoteleira, restaurantes, já é boa, pode ser ainda melhor, então turismo eu enxergo. Tá? Eu enxergo um potencial muito grande na área da cultura, do lazer. Economia criativa. Temos tudo para fazer isso funcionar bem. Tá? O problema é gestão. Quem inspira o professor Jaime? Eu acompanho muita gente, né? Eu vejo obras, eu vejo muita gente errando, eu aprendo com os erros dos outros, tá? Mas assim, quer que eu indique uns 2 livros? Ou autores? Na verdade, eu queria saber se tem algum eu me inspiro em empresário, se tem alguém que eu conheço muita gente bacana, né? Como o Zenir, você vai ver a história dele, o finado Arnaldo da Honda, que era uma das 3 melhores concessionárias do Brasil. Era aqui de Juazeiro. Então ele com a equipe dele era um inspirador. E ele falava assim, eu sou praticamente analfabeto, mas eu estou entre as 3 melhores concessionárias do Brasil. Então eu acho que eu tenho algum valor. Falou, você tem que ir lá dar palestra para os meus estudantes. E já pensou se ele tivesse estudo? O que ele não faria? Ele teria uma rede, não uma concessionária. Teria uma rede. E aí eu gosto muito de ler. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu peço indicação de livros. Então já que a gente já está aqui, eu vou pedir para o senhor indicar. Eu selecionei aqui, por exemplo, o Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Eu acho que vale a pena, né? Quem quiser também se divertir um pouquinho, especialmente nesse turbilhão de política que a gente tem, A Revolução dos Bichos, tá? Também é um livro, né, que eu também indicaria, tá? Que é do George Orwell. Seu Jaime, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Assim, eu penso que foi uma conversa muito inspiradora. Mas antes dela acabar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para a turma, para o pessoal que tem um projeto, que está tentando viabilizar, que está querendo empreender, que estão buscando uma oportunidade de tirar isso do papel e que se identificam com a sua história, com tudo que o senhor falou aí. Bom, primeiro, você busca sempre o conhecimento, busca a informação. Você não tem direito de se economizar. Se você é rico, filho de pai rico, estude muito para não deixar a fortuna embora, tá? Porque se eu olhar hoje, Mapping, Mesbla, Pernambucanas, eu vou falar um monte de empresas que elas não estão na lista telefônica. Evaporou, acabou. E eram multimilionários, Matarazzo e tal, né? E então, se você é rico ou filho de rico, estude muito para manter. E se você é de baixa renda, tá? E você quer mudar essa condição, estuda, busca informação, veja todas as oportunidades. Pode ser que o bonde do sucesso, o trem, passe uma vez na sua porta, ele vai abrir a porta. Se você estiver preparado, você entra. Ah, mas precisa de inglês. Ah, então eu vou estudar. Não, ele quer agora, você tem que estar pronto. Inglês, conhecimento, competência, habilidade. Então, para o aluno da Leão, o que eu digo? Faça todos os cursos que aparecerem, vá em todas as visitas, participe sendo voluntário nas atividades e você vai enchendo sua caixa de ferramentas. Porque tem médico que faz consulta por R$100 e o médico do Einstein faz a consulta por R$2.500. Porque a caixa de ferramenta dele é mais cheia e tem ferramentas mais nobres. Então eu preciso encher minha caixa de ferramentas. Eu vou encerrar repetindo a frase. Ninguém tem o direito de se economizar. Tem que batalhar, tem que ralar, tem que buscar, ver a informação, assiste isso, mesmo que seja para formar um senso crítico.
tá? E valoriza educação de qualidade. Não estou dizendo que é para estudar na Leão. Se não estudar na Leão, mas estudar na Cristos, na UFC, estudar na Facete, na Unifor, vai buscar coisa boa, tá? Eu bato palma e falo, ó, parabéns, você está bem encaminhado. Professor Jaime, antes de eu encerrar aqui, eu queria só que o senhor repetisse aquela frase. O senhor falou uma frase aqui no começo dos bastidores que eu gostei muito. No mundo dos negócios, hoje, não é o grande que vence o pequeno, nem é o forte que vence o fraco, é o rápido que vence o lento. Você tem que ser rápido, assertivo, chegar primeiro. Não adianta nada você ter uma pizza ótima se ela demora para chegar. Ela pode até ser baratinha, mas ela chega fria. Não, você tem que ser rápido, sair na frente. E quando você sai na frente com uma ideia, você vai ser copiado, mas você já desenvolveu outra. Então você é sempre um passo à frente dos seus concorrentes. Então uma pergunta que vocês me fizeram, se eu tenho medo da concorrência. Claro que a concorrência chega e balança o mercado, especialmente a predatória. Mas quando você é consolidado com seus valores e faz um bom trabalho, a sociedade reconhece e põe seus filhos para estudar com você. Professor Jaime, só um direcionamento. Imagine agora, 20 anos atrás, quando se pensou em uma instituição de ensino para trazer cursos aqui para a região que até então não tinha. E você teria que vender essa ideia. Faça um pitch para a gente do que ainda não existia do que a instituição. Então, tinha um potencial porque pouca gente tinha ensino superior. Sim. Né? A nossa região tinha meia dúzia de cursos que eram dados pela URCA e tal. A necessidade existia. Mas desde o primeiro mês de funcionamento da Faculdade Leão Sampaio, nós dizíamos, um dia seremos Unileão. Mas imagine 2001 e eu pergunto, Nós somos dois investidores e o senhor está precisando... o que é essa tal de Leão Sampaio? Que você tem que vender essa ideia pra gente. Nós vamos trabalhar educação num formato que todas as famílias vão colocar seus estudantes com a gente. E nós vamos revolucionar a região e fazer desse local um local melhor de trabalhar, de se viver. Tá? Então é um investimento em educação, eu apostaria. Eu compraria ações dessa faculdade pequenininha aí. A gente vai ver um dia a Leão Sampaio na bolsa, o grupo. É possível, nacional. é possível. E essa ideia que você vendeu então em 2001, se a gente tivesse investido, comprado uma cota, hoje a gente estava muito bem, né? Pelo menos uma meia dúzia de pessoas foram convidadas para comprar aquela cota que eu comprei, para entrar como sócio, e elas não acreditaram. E quem acredita? Podia ser que a história fosse diferente com outro gestor, com outro sócio, né? Podia ser diferente, podia ser até melhor, né? Hoje tem muita gente arrependida. Eu acho que sim. Pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio e eu queria agradecer muito mesmo ao professor Jaime por ter topado esse convite para o nosso episódio de estreia. E foi muito bacana para a gente receber o senhor aqui, lhe ouvir. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade. É só fazer o convite. Inclusive, às vezes as pessoas falam assim, olha lá, o professor Jaime chega de carro importado, olha aqui quantos, tem 800 funcionários trabalhando para ele, esse é um camarada de sorte. Me deixa meio chateado porque eu trabalhava na Singer durante o dia, eu trabalhava na faculdade até 10h30 da noite, eu ia para casa, via minhas filhas, esposa, até umas 11 e pouco, quando elas dormiam eu ia para o computador, eu trabalhava até 2 da manhã, 6 horas eu estava de pé. Isso não é sorte, isso é trabalho. É busca de informação, é busca de visão. Eu preciso melhorar minha lente para enxergar o negócio e as oportunidades. Então não chame de sorte. Não. Sorte é importante. Deixa né? eles pensarem que é sorte, né? E a gente vai trabalhando, tá bom? Muito obrigado. Nós Até mais. agradecemos. Pessoal, até a próxima.